Papo com especialista. Dessa vez a gente trouxe Sari Santos, uma referência no marketing digital, e falamos exatamente sobre isso. Marketing digital no Comex e outros assuntos a mais. Se você quer aprender um pouco a mais, esse vídeo é para você. Acompanhe. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui. Mais um papo com especialista. Dessa vez falamos com Sari Santos. É um prazer te trazer para o canal. A Sari, ela é Obrigada. especialista em marketing, idealizadora do CDT, que é o Comex Digital Talk. Além disso, ela é fundadora do, me corrija se eu estiver errado, Sari, Radar Comex, que é uma agência de publicidade e marketing voltada para Comex. Seja bem-vinda, Sari. Obrigada. De fato, realmente, esse é meu target, né? Eu sou gerente de marketing da Get Tecnologia. E aí, lá na Get, a gente teve essa ideia aí do Comex Digital Talk, eu e o Thiago Furtado. E foi uma ideia muito doida aí que a gente teve. E recentemente também fui convidada, junto com o Jonas Vieira, com o Nicolas, e a gente também fundou a agência Radar Comex, que é uma agência de conteúdo focado em comércio exterior também. Então, tô metida em todos os jeitos. Sou marketing mais Comex que marketing, mais marketing que Comex. Tô misturada lá. E é engraçado, né? Porque eu sou de Comex há muito, muito tempo. Mas você vai vendo que as pessoas elas vão entrando na área, né? Então é engraçado. O próprio Thiago também era de marketing, você é de marketing. Então você vê gente entrando na área e o como é que se atrai, sabe? Tem esse negócio de venda, de compra, de querer divulgar o produto, o serviço. Isso é pura e simplesmente marketing. O Comex em si, ele acaba sendo a base para tudo, mas o marketing ele tem que ser forte. Então, é o que eu falo para o pessoal. Não adianta você simplesmente fazer o trabalho burocrático. Você tem que ser marqueteiro, você tem que se vender. Você tem que se vender numa entrevista de emprego. Imagina no seu dia a dia que você tem que vender serviço. E eu penso mais ou menos dessa área. Então, juntou marketing com Comex, você está feito. Você está andando nessa área. Exatamente. Foi bem engraçado até como que eu fui parar nesse universo, né? Acho que foi tudo se juntou, o destino, eu estava destinada a entrar nesse universo de comércio exterior. A primeira vez que eu tive contato com o comércio exterior foi quando eu estava me preparando para um trabalho voluntário que eu fiz na Colômbia. Então, meus pais, eu sou gaúcha, eu sou do Rio Grande do Sul, eu morava no Rio Grande do Sul, mas eu fui me preparar para esse trabalho voluntário morando com os meus pais em Santos. E aí lá foi onde eu conheci meu marido, na época nós éramos namorados, e ele é da área de comércio exterior, ele é formado em comércio exterior. Então, o que ele fazia, né? Ele me levava lá para o porto, para perto de onde vinham os navios. Aí ele ia me explicando o que era cada tipo de navio, o que era cada tipo de container. Eu ia, a gente anda de bicicleta em qualquer canto em Santos, né? Eu ia até o trabalho dele, buscar ele no trabalho de bicicleta. E aí ali no centro de Santos são só empresas de comércio exterior. Então eu via tudo aquilo acontecendo, toda aquela movimentação. E aí foi a primeira vez que eu descobri a existência de fato do comércio exterior. Isso foi lá em 2013, por aí. Voltei da Colômbia, casei. E quando eu casei, a gente já tinha 1 ano e pouco de casado, nós tomamos uma decisão e falamos, não, vamos para São Paulo? E assim, sem nada pronto na vida. Vamos para São Paulo. E a gente resolveu vir para cá, de mala e cuia. E algum tempo depois, alguns meses depois, eu recebi a proposta da Get. E aí conversei com o Thiago e o santo bateu.
E aí eu descobri, caraca, dá para ser de marketing dentro do Comex, eu posso entrar nesse universo. Eu vou poder conversar com meu marido e saber do que eu tô falando, porque antes eu tava só boiando. E aí eu tomei a decisão, falei, não, eu vou entrar nesse desafio. E me apaixonei. Acho que a área do comércio exterior é incrível, ela move a economia, ela representa o Brasil para fora e traz culturas de fora para dentro. Então eu me apaixonei demais por isso. Foi assim que eu cheguei nesse universo e fico muito feliz porque agora eu, não só por causa da Get, por causa da agência, por causa do Hub Mulheres do Comex, que eu também tenho apoiado, mas é impressionante tudo que eu tenho conhecido e é incrível o que o mundo do comércio exterior faz. Eu sou apaixonada por outras culturas, então para mim isso é genial. A Roberta Fogueiral, ela gravou um papo com especialista comigo há um tempinho atrás, e ela me disse, a Roberta é advogada, eu sempre cito a Roberta pelo seguinte, ela é uma advogada que deixou de advogar e caiu no Comex. Mas como ela caiu no Comex? Ela falava que ela foi cuidar de fechamento de câmbio, alguma coisa do tipo, e deram a lista de Incoterms para ela. E ela, Nossa, assim, de prima, de bate-pronto. E ela fala que ela se debulhava em lágrimas, tentando entender a lista dos Incoterms, isso há alguns anos atrás, que era bem mais difícil, tinha mais Incoterms, que ela falava que não entendia nada daquilo. E o Comex, ele entendi. E hoje a Roberta é um expoente, ela é referência. uma pessoa que você fala sobre tudo, ela tem o. Eu sempre falo do Boteco de Comex, eu sempre dou esses exemplos, pelo seguinte: no Comex é muito. Você soa muito, você luta muito, mas você aprende. Então você toma muita porrada, mas você aprende. E é muita coisa mudando o tempo todo nessa área. Então a gente tem que estar acostumado com isso, sabe? Não deu certo numa empresa, você vai dar certo numa outra, você vai ajustando as coisas. E não existe o certo e errado, né? É o que eu falo. Vai, óbvio, estando na lei, não existe o certo e o errado. Você de marketing caiu na Get. O Thiago fundou a Get. Então tem essas discrepâncias que no final elas se ajustam, né? Exato, exato. Não é por acaso que todo mundo vem parar no lugar que está. Sempre existe um motivador, mas eu acho que o que define quem fica ou não é essa sinergia com o conteúdo. E eu senti isso dentro da área de comércio exterior e marketing é engraçado. Marketing é o tipo de profissão que você tem que saber um pouco de tudo, principalmente da área que você representa. Então, se uma pessoa é especialista em marketing médico, por exemplo, ela precisa entender de toda a legislação, ela precisa falar o idioma do médico, porque ela vai estar fazendo marketing para eles. Se você é de uma área X ou área Y, se você era da área de esporte, você precisa entender o que o esporte proporciona, porque você é o estrategista da comunicação de empresas e produtos. Então, é necessário, é preciso você mergulhar nesse universo. E não foi diferente comigo e com o Comex. Não foi só, legal, eu sou de marketing, eu preciso entrar no Comex. Vou entrar no Comex, gostei. Olha que simpático, vou entrar. Até porque depois que você começa a entender o que é NCM, Incoterms e tudo mais, você para de achar simpático na hora. Mas quando você se introduz, é um universo em constante mudança. Impressionante como o comércio exterior você tem que estar atualizado. Se você fica sem se atualizar, se você se desliga do mercado em questão de 3 meses depois você já não sabe mais o que está acontecendo. Então precisa desse conteúdo constante. O que aconteceu? Eu precisei buscar pessoas que fossem ícones de conteúdo. E foi aí que eu descobri, inclusive, que isso está acontecendo agora, de 2, 3 anos para cá, até o momento, é onde está surgindo a produção de conteúdo de comércio exterior.
porque essas referências até 3 anos atrás não existiam. E é muita gente de comércio exterior que ainda não está recebendo esses conteúdos. Então, tem muito chão e muita coisa para eu aprender para poder levar até essas pessoas. Então, eu acabo aprendendo com essas referências. Você comentou da Roberta, poxa, é impressionante como a Roberta é incrível. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com ela por causa do Mulheres do Comex, e ela é sensacional. Foi onde eu conheci o Jonas, foi onde eu conheci a Monique. A Monique, todo mundo que conhece ela vira do fã-clube Monique. Impressionante, porque ela é uma referência feminina no comércio exterior extremamente forte. Conheci as meninas, a Érica, a Renata, a Carol, a Andréa Tonon, os sponsors. E se eu começar a falar o nome de todo mundo, eu vou longe. A Sandra Bassi e o Yuri, que se eu não falar do Yuri vai ficar magoado. Ou seja, é uma galera que é tão rica em conteúdo, e aí puxa, que bom que eu posso aprender com eles. E eu achei interessante isso da área do Comex, que as pessoas elas não têm receio de ensinar. Então, quem eu procurava, as referências que eu procurava, me ajudavam, me ensinavam. Ainda tem muito para aprender, mas se eu procuro elas me ajudam, elas me ensinam. Então, eu estou num meio grato. As pessoas são gratas por conhecer e por distribuir conhecimento. Então, eu fico muito feliz com isso. É uma coisa que me deixa muito realizada. Quando eu comecei na área, isso há um bom tempo atrás, eu tive muitos problemas em pedir informação, não pelo fato de não saber, mas pelo fato de pedir informação e as pessoas não quererem passar. Uhum. De anos para cá, você citou muito bem, de anos para cá, a coisa mudou. Por quê? Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão com aquela ideia de eu sei e eu vou passar isso para frente. Não eu sei e isso é meu. Não existe mais essa história. Então, por exemplo, quando eu comecei lá no despachante, um tempo atrás, eu comecei trabalhando, fazendo radar. Hoje em dia o radar é automático, você faz pelo computador e tal, mas eu precisava levar documentação eu vou lembrar, na Rua das Noivas, atrás da Rua das Noivas, aqui em São Paulo. Nunca me Sei. esqueço disso. E eu não aprendi o negócio todo, eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo. E as pessoas não me ensinaram. Então eu fui apanhando e você vai apanhando muito. Então de anos para cá, essa ideia de eu sei tudo passou. É aquela ideia, eu sei um pouquinho, eu vou passar um pouquinho que eu sei para frente e aí vamos tocando. Então você falou muito bem. Eu acho que a criação de conteúdo hoje em dia, né, Sari, e não só com as referências, por exemplo, a Roberta, o seu Nicola, que eu ainda vou chamar. Nossa, adoro ele. Ele é demais. Ele é demais. O seu Nicola, eu acho que eu tenho o mesmo livro dele, duas ou três edições. Eu adoro. Eu estou fazendo um Tá MBA. na 7ª edição, inclusive. O exportador. Eu estou fazendo um MBA. Eu tenho, eu vou citar. Eu tenho o livro do seu Nicola, que eu estou fazendo o MBA, e o livro do professor Marco Silva, que ele é do canal Marco Silva Educa, que inclusive trabalha comigo. Ele é dono do canal Comex, Comex Online. Ele é um despachante super conhecido e o cara é um gênio. Então, assim, você tem essas referências. A Roberta, o professor Milton Gatto, o próprio Rogério Chebab, você tem essas referências e a gente que você fala, puta, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei, vai parar o que está fazendo, vai falar, daqui uma horinha eu sento com você e a gente conversa. Quando eu chamei a Roberta para cá, para o Papo com o Especialista, foi bem na complicação do Cisco Serve. Tava para cair, não tá, não sei o que. Eu falei, vou chamar uma referência. Chamei ela, falei, não vai me atender. Ela vai falar que, tipo, Thiago, não vai rolar. Ela gastou não, ela ficou aqui comigo e a gente conversou e rendeu super bem, porque ela falou, não adianta eu ficar com informação para mim. E ela falava, eu acho que o Cisco Service, na época, vai continuar, porque o governo não vai querer perder dinheiro, tal e coisa, tal. Veio que de repente, puf, né, caiu.
Mas ela Morreu. falou, morreu de vez. Tanto é que eu gravei até vídeo no canal para isso. Nossa. Mas e ela falou, eu não tenho por que não gravar para você. Para mim é um prazer. E eu, como quando comecei o canal, eu falo pra caramba. Quando eu comecei o canal, a minha ideia era pura e simplesmente isso, passar um pouco do conhecimento que eu tenho para frente. Não Uhum. adianta, então, por exemplo, tentar colocar num livro tudo aquilo que eu sei. Não vai ser verdade. Então Uhum. eu falei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me juntar com pessoas que queiram fazer isso. E aí você fala com o Roberto, aí você fala com o despachante aqui, outro ali, com pessoas de agenciamento de carga, com o Thiago, com você, enfim, com gente que tem conhecimento e quer passar para frente. Isso para mim é espetacular. Eu acho que essa questão de passar conhecimento para frente é muito melhor do que ganhar 10 mil reais por mês. Sim, é uma oportunidade, tanto. E dentro da Get, a gente sempre teve a busca por conhecimento é um fator único na Get, assim, ele é o que move tudo. Tudo você pode aprender, mas a tua personalidade, comportamento, ele é único. E um item de comportamento que é único é a busca por conhecimento. Então, a gente, como equipe, como Get, hoje, todas as pessoas que fazem parte da Get hoje têm essa característica de busca por conhecimento. Então, começou aos pouquinhos, a galera começou começava a compartilhar entre si na Get, assim que eu entrei, eu lembro de receber portfólios, coisas que tinham, a galera foi me dando, eu falei, caramba, eu nunca tinha visto esse comportamento. E quando tinha alguma live, quando tinha alguma coisa, sempre acontecia, não, vamos compartilhar. Compartilhar é uma coisa que não tem preço. Como você falou, vale mais que muito dinheiro. Compartilhar conhecimento, o sentimento de você saber que você está engrandecendo alguém porque está compartilhando conhecimento é impagável. É impagável. E me fala uma coisa, o que te move hoje a seguir na área? É que nem você falou, você começou com isso em 2000 e pouco, mas o que te move a seguir na área? Fala, não, peraí, eu vou acordar todo dia de manhã e falar, hoje eu vou aprender um pouco mais. Qual que é o teu maior desafio nessa área, hoje como pessoa estratégica, digamos assim? Eu já recebi essa pergunta outras vezes, porque quando eu falo que eu faço parte desse universo, as pessoas não estão acostumadas ainda. Nos meus grupos ali de marketing, né, nos meus núcleos de publicidade e de marketing, o pessoal fala assim: nossa, nunca vi alguém trabalhar especificamente nesse setor. Tem muitos fatores que me movem dentro do Comex. Primeiro de tudo é que eu acredito que a gente está vivendo um momento muito precioso, onde um universo de mais de 500 mil, desde 97 para cá, de acordo com o MDIC, mais de 500 mil empresas de comércio exterior foram criadas. Ou seja, tem muita gente do setor de comércio exterior no Brasil hoje. E essas pessoas, por anos, foram esquecidas. Elas ficavam em um local onde os eventos que existiam eram no eixo Rio-São Paulo, caríssimos, ou você tinha que, se eram mais baratos, você tem que se locomover até lá. Então, toda a questão de sair e ir até lá. Santa Catarina, que também hoje em função de toda a questão de portos privados, é um local referência, Porto de Itajaí, tem toda essa absorção, então se tornou ali eixo Rio, São Paulo, Santa Catarina, mas mesmo assim continuou ali, localizado. E, no, assim, há pouquíssimo tempo para cá, isso começou a se expandir. Então, hoje, o que me move ficar no mercado de comércio exterior é porque eu vejo que é uma grande oportunidade de mudar um item essencial de economia e engrandecer o país como um todo. Nossa, eu penso alto, penso alto. Porque assim, se tu for parar para pensar, o Brasil só foi descoberto por causa do comércio exterior. Se não tivesse produto para trazer da Índia, ninguém tinha chego aqui. De Ou fato. seja, a nossa história é movida com o comércio exterior. Ok.
Mas por que que isso ficou parado? Porque eram sempre trâmites burocráticos. Isso que você falou de ter que levar documento físico. Até hoje, no comércio exterior, você tem que levar documento físico. Então, quer dizer que tem um universo amplo de novidades e de informação e de instrução. A gente está saindo de uma fase operacional para uma fase estratégica. Especificamente falando como gerente da Get, eu posso falar também que a gente está passando por uma situação onde a gente tem uma transformação digital no comércio exterior. Se o Scoserve se tornou obsoleto, não foi por acaso. É porque realmente se tornou obsoleto. E tem outras coisas que vão se tornar obsoletos. Em breve vai mudar muita coisa. Então, conteúdo, ele está intimamente ligado à tecnologia. Marketing digital está ligado à tecnologia. Se está tendo uma transformação digital, é porque está tendo uma transformação de comunicação. E se está tendo uma transformação de comunicação, esse é o lugar certo para mim. É Então, o que engraçado. me move hoje é isso. É engraçado nessa área que você falou do levar documentos. Eu nunca me esqueço, e toda vez que, por exemplo, eu trabalho numa empresa que, graças a Deus, a gente registra a carga pelo menos 2, 3 vezes por semana, e eu nunca vi um canal vermelho, ou um diferente de mim. Nunca vi. Isso eu aprendi com meu marido. Os canais verdes sempre foram motivo de alegria. Sim. Mas eu já tive, por exemplo, um canal cinza na minha vida. Nossa, foi terrível. E era documentação que vinha e voltava, e era engenheiro. Foi a maior complicação da minha vida. Eu nunca me esqueço, isso faz um bom tempo. E eu nunca me esqueço da quantidade de documentos que precisavam vir da origem para cá. Hoje em dia você tem um e-mail, a pessoa assina o PDF Um via assinatura DocSign, um digital. QuickSign. Via assinatura digital. Naquela época precisava vir o original, não sei o quê. Então, realmente, muita coisa mudou. E o que eu acredito, talvez você falar, Thiago, você está viajando, mas eu acredito sinceramente que o Syscomex vai mudar. E vai mudar muito. Por quê? Quando eu comecei, eu sempre dou esse exemplo. A tela do Syscomex nesse despachante que eu trabalhei era um computador velho com a tela verde. Nunca me esqueço dessa cena. E ele era pesadíssimo. MS-DOS. MS-DOS pesadíssimo. E do lado tinham 2 faxes. Um para mandar documentação para Santos e outro para vir de cliente. Hoje em dia nem fax existe. A última vez que eu vi um fax, eu morava fora do país. Eu estava andando na rua e eu olhei, tinha uma loja de antiquário. Era muito comum. E eu morei em Londres, então é muito comum ter essas lojas de antiquário. Eu vi o mesmo fax que eu trabalhava vendendo na loja de antiquário. Então foi a última vez que eu vi um fax vendendo na loja de antiquário. Não existe mais. Você fala de fax para essa Que moçada. máximo. O que é isso? É tudo por e-mail. Então, realmente, muita coisa mudou. E muita coisa tá para mudar. Eu acho que o professor Marcos Silva ele fez um papo com especialista conosco e eu comentei. Professor, caíram, sei lá, 91 solicitações de LI, não precisa mais ter. Falou, Thiago, é 91 que caiu hoje, mas é 120 que vai vir amanhã. É muita coisa mudando o tempo todo e você tem que estar acostumado a isso, a ver informação o dia inteiro, é dólar que sobe e desce absurdamente. Sabe, o Comex, ele, se você para no tempo, como você comentou, você fica para trás. Não adianta. Se você para de ver notícia econômica, etc., você fica para trás. E a gente ficou aqui no Brasil, nós ficamos para trás em muita coisa. Infraestrutura, eu não me cabe na cabeça não ter uma malha ferroviária legal, não me cabe na cabeça ter poucos portos, digamos assim. Tem coisa que não cabe na minha cabeça, de jeito nenhum. E a gente ficou para trás. A nossa malha rodoviária é ruim. Por exemplo, você fala do eixo Rio, São Paulo, sei lá, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, onde você morava, até Vitória, por exemplo. Malha rodoviária é o quê? Vai lá para cima para você ver. Não rola. Então, a carga que você precisa levar de Santos, sei lá, para
o sul da Bahia, putz, esquece, é caminhão que vai quebrar, é assalto, essas coisas. Então a gente ficou para trás em muita coisa. Isso é uma questão estrutural brasileira, né? Mas enfim, Exato. isso foi mais desabafo mesmo, meu. Não, mas é certo, porque tanto estrutural quanto tecnológica, a gente ficou para trás. E as empresas, é engraçado, para quem não sabe, não conhece a Get, é uma empresa de tecnologia para comércio exterior. É rotineiro a gente encontrar empresas que são familiares e que tratam todo o processo de comércio exterior em planilha e imprime e salva e deixa lá arquivo impresso, principalmente aquelas empresas que têm uma ou duas pessoas só que trabalham ali, é, é moroso. E aí você oferece uma tecnologia, você tem que quebrar um atraso de no mínimo uns 30 anos. Você tem que quebrar esse retraso de bloqueio à inovação. E isso significa, ao mesmo tempo que é difícil, o fato de ter empresas que estão tentando quebrar isso é um baita avanço. Então é necessário reconhecer que, ó, começamos a mudar. Teve agora recentemente, até não vou falar exatamente qual é o documento, que eu não lembro para não falar bobagem, mas teve um documento que era entregue fisicamente que passaram a aceitar digitalmente esse ano. Então, poxa, como que uma coisa que esse ano passa a ser aceita digitalmente? Há quantos anos? A gente teve um MS-DOS, a gente teve um Windows 97, a gente teve uma internet de escada com o POP. Então, onde? Por que só em 2020 e por causa de uma pandemia isso passou a ser feito de maneira digital? Então, essas evoluções, nós estamos sendo obrigados a mudar. Daqui 5 anos, quem não mudou não vai sobreviver. Porque não é só a burocracia que vai mudar, não é só a lei que vai mudar. Eu tenho um amigo que ele trabalhou com classificação fiscal numa empresa que tem produtos extremamente malucos. Produtos que você não acha NCM disso a ponto nenhum. E ele dizia, uma vez conversando, ele falou para mim que ele tinha quase que um trabalho psicológico de classificar os produtos para entender qual era a NCM mais parecida com aquilo. Hoje em dia a gente tem inteligências artificiais que nos vão dando prioridade para isso e sozinho vão fazendo a classificação correta e a gente começa a criar um padrão. Mas foi muito engraçado quando ele falou, porque de certa forma isso é um retraso. Gente, quando que a gente tem que selecionar uma NCM, fazendo ali quase que um trabalho psíquico para introduzir a NCM no produto. Então, é atrasado, sim, mas está mudando muito. E tem que estar atento para essa mudança, porque se não mudar junto, fica para trás. Emendando já na próxima, né, digamos assim. Tá, e você como ponto de contato entre você e cliente, como é que você faz para o cliente comprar a tua ideia? Além da lábia, claro. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Há uns, não vou nem dizer 10 anos atrás, uns 5 anos atrás, o marketing, ele era um... O marketing era... As pessoas comparavam, inclusive, com aquela palavra marqueteiro, né? Você é o cara que vai convencer todo mundo e que vai criar um meio da publicidade fazer sentido e vai criar uma estratégia para vender o teu produto, para o teu produto estar de acordo e tal. A gente sempre foi muito focado em produto, né? Hoje o marketing e, em geral, a humanidade, ela está muito mais ligada a valores, não a preço. Isso é geral. Então, o marketing ele tem que ser pensado também dessa forma. O marketing hoje ele não é só algo para falar de produtos. Ele trata com estratégia de produto, de venda, de pós-venda, de base, de todo o processo. Toda a empresa, todos os cantinhos da empresa corre marketing. Todos, sem exceção.
Então, vender um produto significa que você cuidou de toda a estrutura interna da tua empresa, de que você tem valores e engajado, sua equipe está engajada nesses valores. Isso a gente vai lá para as fases do endomarketing, marketing interno, todos os stakeholders que a gente fala, é uma linha de 360. E depois, com a consequência disso, reflete na forma com que você vende teu produto. Então, a primeira coisa, tua empresa está organizadinha, ela tem uma estrutura que defende os mesmos valores, que defende os mesmos propósitos, excelente. Então, a gente está indo para o lado certo. Depois disso, você precisa entender se a tua comunicação está de acordo. A maior parte das empresas, hoje quando a gente falava a maior parte, as pessoas acham exagero, agora não é a maior parte, tem que ser todos. Se você não existe digitalmente, você não existe. Então, o marketing não pode deixar de pensar na estrutura digital. Não pode. O boteco da esquina fez teleentrega na pandemia. Ninguém mais está apto a estar fora desse universo. Quer dizer, então, que abandonou a propaganda na televisão, abandonou a propaganda no outdoor, no rádio? Não. Mas elas são o topo de funil em conjunto com o marketing digital. Então, você precisa existir digitalmente. Como é que a gente convence pessoas de um novo universo? A gente move o algoritmo delas. Então, elas precisam ter conteúdos semelhantes ao idioma que elas falam, para aos pouquinhos você ir plantando a sementinha e passar por um processo literalmente de conversão da pessoa naquele produto. A gente chama isso de funil. Então, eu pego um monte de gente, ensino sobre, algumas vão ficar, ensino sobre, porque aquelas que ficaram tá um ensino mais evoluído, vou fazendo, até que chega o cara que vai comprar com certeza o teu produto. Então, ensinar. E quem ensina é conteúdo. Então, hoje não existe venda sem conteúdo. Por exemplo, se você tem um site lindo, maravilhoso, ele não tem blog, ele precisa ter um blog porque ele precisa produzir conteúdo. Você tem um determinado produto, um e-commerce, e ele não tem redes sociais, e essas redes sociais não produzem conteúdo, você está fadado ao fracasso. Então, você precisa existir, falar. Conteúdo gera valor. Então, para vender e para convencer, você precisa ensinar. E você ensina por meio de conteúdo. E você não faz o conteúdo pensando em vender. Porque a coisa que tem mais chata do mundo é você ler uma matéria no blog e aí você se depara com uma matéria inteira te falando sobre como comprar um determinado produto. As pessoas não querem saber isso. Elas querem conhecimento. E se o teu produto for bom o suficiente, você nem vai precisar falar dele. Teu cliente é o teu principal vendedor. Se você tem conteúdo bom, teu cliente vai consumir teu conteúdo e teu cliente vai te vender sozinho. Agora, se você tem um conteúdo só para vender, então seu cliente já comprou, ele não vai ter interesse. Essa é uma verdade absoluta. Estrutura interna, existir digitalmente e produzir conteúdo pensando em gerar valor e não em vender. Essa não é a receita de bolo, porque cada lugar tem uma empresa. Aí a gente vai falando de conteúdo, vai falar de persona, você tem que saber para quem que você está falando, você tem que falar a voz, a tua empresa fala na mesma voz o tempo todo. Não é a coisa mais chata do mundo, Thiago? Me conta, quando você compra um produto, você fez o processo de venda, é maravilhoso, te atenderam super bem. Depois que você comprou o produto, começaram a te tratar mal. É péssimo isso. E você que poderia indicar para outra pessoa ou comprar um novo produto, morreu na praia. Então quer dizer que a tua comunicação ela não está fluida. Então tem vários fatores aí. É difícil responder essa pergunta dá para escrever um livro só para isso. Mas dentro do comércio exterior, principalmente, existir digitalmente e
ter conteúdo rico, gerar valor. Uma vez eu nunca me esqueço, você tocou nesse assunto, eu me lembrei. Eu estava sem emprego um bom tempo atrás e me chamaram para uma reunião. Ah, não, vem para uma reunião, não sei o que e tal. Tá bom, lá fui eu para tal da reunião. E apresentar um monte de coisa, e coloca slide daqui, é nego falando dali, não sei o que. Final das contas, era pirâmide. Que não pode, aqui no Brasil, já foi determinado por lei, enfim. Não vou citar o nome da empresa, não Te adianta. levaram para uma reunião daquelas. Oh, não. E aí é que tá. Eu tô rindo, mas é de triste. Todo mundo já caiu numa nossa. Era uma janta. E Vou chegar lá era uma jantar. reunião. Não, uma puta reunião. E aí é que tá. Eu não sei vender. Não sei vender. Eu acho que eu me incomodo muito quando eu tenho que pegar o telefone e ligar para alguém e falar, puta, então, você quer o produto tal? Eu me incomodo, porque eu me ponho nos pés da pessoa, né, como fala. E eu Sim. não gostaria de tocar meu telefone às 10 da manhã falando, oh, você quer comprar tal produto? Não, não é para mim, não tem esse cacuete. A pessoa fala, não, porque vocês vão ganhar 10 mil reais por mês, e começou a vir uma ideia absurda, e eu assim. Hum. Aí eu levantei o braço, eu nunca me esqueço da cena, eu levantei o braço, o cara falando, se empolgando lá na frente. Falei, vocês vão me ensinar a vender? Que eu não sei vender. Aí o cara falou, não, porque você vai ganhar isso, não sei o que. Eu falei, você não entendeu a minha pergunta. Eu não sei vender. Eu posso até fazer parte aqui, eu sei que tem que passar o cartão, sei lá que horas, mas eu não sei vender. Vocês vão me ensinar a vender o produto? Não, porque tem apresentação, não sei o quê. Falei, vou perguntar mais uma vez. Eu não sei vender. Vocês vão me ensinar a vender, a ser um bom vendedor? Não, por causa disso. Eu falei, desculpa, vocês não responderam a minha pergunta, eu estou indo embora. Eu levantei e fui embora. E era uma reunião com um monte de japonês. Eu nunca me esqueço disso, Nossa. sabe? Parou e todo mundo ficou olhando assim para mim, tipo, nossa, ele foi embora. Eu acho que nunca mais vou poder entrar lá. Mas o que acontece? Por que eu falo isso? Eu não sei vender. E eu acho que o melhor vendedor é aquele que conhece o próprio produto, é aquele que acredita naquilo que tem na mão. Recentemente eu comprei um carro e a vendedora veio para mim e falou assim: Olha, Thiago, eu tô te vendendo esse carro como um bem e um serviço. Eu falei, como assim? Ela falou, porque se eu não acreditasse na marca que você está comprando, eu não estaria aqui. Então, se eu não acreditasse que aquilo é bom o suficiente para você ou para outras pessoas, eu não estaria aqui. Então, acho que essa questão de saber vender é você acreditar no que você tem na mão. Por exemplo, você fala da guerra. Observa como isso é engraçado. Você notou que a pessoa da empresa, ela gerou valor. Sim. Lembra o primeiro passo? A estrutura interna? É exatamente isso. Que nem eu sei do. Vocês têm o Smarter na mão. Eu falo abertamente do Smarter porque eu gosto muito do serviço que o Smarter proporciona. Você tem outros, você tem um TOTOS da vida, você tem o SAP da vida, você tem um monte por aí, de fato. Mas eu gosto muito do Smarter, eu, Thiago, falando. E você tem que saber, não saber vender, porque o próprio nome se vende, mas você tem que colocar valor no produto e fazer a pessoa acreditar que aquilo tem valor e vai ser bom para ele. Eu acho que é o ponto-chave para virar a chavinha e falar: não, peraí, eu vou investir 10 mil reais aqui, mas eu estou investindo 10 mil reais que vai me dar retorno de 20, 30, 40, 50, que eu vou ficar tranquilo. Então tem muito dessa também, né, Sari? Você como Exato. uma pessoa estratégica na Get e que hoje toca, daqui a pouco a gente vai até falar do Comex Digital Talk, você sabe isso melhor que eu, né? Exato, exato. A preocupação da Get hoje, a principal preocupação da Get é proporcionar transformação digital. Quando eu falo isso, eu falo que eu estou transformando o teu tempo em uma coisa muito mais produtiva. O tempo que você fica para emitir uma nota fiscal, um exemplo prático, né? A gente sempre fala desse exemplo porque é o mais rotineiro. Mas o tempo que você fica para emitir uma nota fiscal, o tempo que você fica
para pegar um produto e ir até a pessoa que você quer vender, o teu translado, para levar, para começar uma negociação, isso você podia estar usando em coisas muito mais produtivas. E eu preciso ensinar sobre isso, porque todas as coisas que existem burocráticas no mundo do comércio exterior, que já são massivas, eu preciso trazer facilidade, simplicidade, leveza. E se eu não fizer isso por meio da minha comunicação, se eu não representar isso o tempo todo por meio de qualquer iniciativa minha, eu vou estar indo contra aquilo que eu acredito. Então, eu preciso fazer coisas que simplificam, que ensinam e que agregam. E o Comex Digital Talk veio por isso, na verdade. A gente pensou, caramba, como é que a gente vai criar algo que vá demonstrar isso no conteúdo? Porque o Smarter já faz. A gente já tem na Get soluções absolutas do quando começa o processo de importação e agora até o teu próprio aplicativo de força de vendas, e-commerce, a gente está com CRM, a gente está com BI, isso foi lançado essa semana, inclusive. Legal. Coisas que são novas, que vão ocupar teu tempo até vender o teu produto e entregar, você acompanhar tudo isso até entregar para o teu cliente final. Como que eu vou fazer com que um evento seja símbolo dessa nossa crença, dessa nossa visão? Eu lembro que foi engraçado o jeito que nasceu o Comics Digital Talk. Mas o propósito era esse. É mostrar que todo mundo podia ter conhecimento. E todo mundo podia ter uma solução tecnológica dentro da sua empresa. Então foi exatamente essa pegada. A nossa voz, Get, é transformar a vida das pessoas de maneira digital. E não podia ser diferente com o CDT, né? E é engraçado que aí você mistura o CDT e vem o Summit também, né? Que já vai para a segunda edição. E eu vi, Ai, e eu me lembro da primeira edição do Summit. Eu estava lá, escondidinho, mas eu estava lá, vendo tudo acontecer. Por que eu falo disso? Porque eu acho que uma coisa junta com a outra. Não adianta você simplesmente trabalhar das 8 às 6 e falar, eu fechei, que nem falavam no lugar que eu trabalhei, eu fechei a lojinha e fui para casa. Não, não é você fechar a lojinha. Então, por exemplo, você tem, no teu caso, a Get, aí você tem o CDT, aí tem o Summit que vocês fazem uma vez por ano. E outras coisas vão começar a surgir também. E a coisa que aparece para a gente de Comex, assim, você fala, nossa, não, peraí, eu consigo ajudar aqui. Por que eu falo isso? Quando eu montei o canal na minha casa, gente. Aqui é o meu quarto, inclusive. Eu montei o canal na minha casa. Teu fundinho tá ótimo. O meu tá com a minha estante que eu mesma fiz com pallet. Então a gente tá indo Então, bem. e eu montei aqui os meus quadros de banda de rock e tal. É o meu quarto. E aí é que tá, você começa a ver necessidade, e eu, do canal, eu criei um e-book. E do e-book eu fui criando outras coisas. Por quê? O Thiago é um gênio. Não, não é. Gente, é a necessidade que as pessoas têm de chegar naquilo e falar, puta, eu preciso de ajuda, me ajuda com alguma coisa. E quiçá esse e-book vire um curso, alguma coisa do tipo, eu não sei. Mas é isso que eu estou falando, uma coisa puxa a outra. Por exemplo, vocês Sim. da Get puxaram para o CDT, que puxou para o Summit, que vai vir mais coisa. E é isso, inclusive, que eu até queria saber. Esse projeto CDT, que eu acho sensacional, com sponsor e a gente boa escrevendo e absurdos, você tem o próprio Thiago, tem você, eu faço parte da equipe e assim, quando puder, posso, ajudo. Aí você tem a Sandra, que ajuda. Você A tem o. Sandro, Marcelo, Júnior, a Andrea. Tem tanto sponsor que são parceiros nossos há tanto tempo Uhum, que começar a falar assim é até injusto. exato. O Wesley também, não posso Wesley esquecer do também. Wesley.
Então Sim. são pessoas ótimas. Pois é, o CDT, cara, ele nasceu como foi exatamente um papo de mesa mesmo. Uhum. Quando eu vim para Get, uma vez eu perguntei pro Thiago, a gente vai fazer evento? Ele falou, olha, Sara, acho muito difícil nessa situação atual. A gente pode ver. O Thiago nunca não é fechado para absolutamente nenhuma ideia. E eu Uhum. adoro isso nele. É muito bom trabalhar com pessoas assim. E a gente estava conversando na mesa, e eu nunca vou me esquecer da cena, porque ele começou a ter ideia na hora, do meu lado, falando com uma terceira pessoa. Então ele estava numa reunião com uma pessoa, e aí ele falou no meio dessa reunião assim, olha, a gente podia fazer um vídeo, uma live, na época muito web, né? A gente podia fazer um webinar a respeito desse assunto. E isso foi em junho, julho do ano passado. Uhum. E aí ele começou a pensar. Só que ele pensa e ele já olha para o lado, porque ele senta sempre ao meu lado. Ele falou assim: a gente pode fazer um webinar e quem sabe alguns outros todos juntos. E foi virando, olhando para mim. E eu na mesa só fui virando, olhando para ele. Tá, você quer fazer um evento digital? Bora. Aí ele, então, a gente vai fazer. E assim nasceu o Comics Digital Talk. Ele virou, foi olhando para mim, eu entendi o recado e começou, a cabeça da gente começou a fervilhar. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira ideia foi que a gente queria que todas as pessoas tivessem acesso a conteúdo, independente de onde estivessem, e sem precisar gastar nada. Então, por isso, sempre será, forever and ever, um evento 100% gratuito e digital. Esse é o propósito. Se a gente tiver inserções um dia físicas, vão ser inserções. O evento sempre será digital. E aí a gente começou com isso. Vamos fazer uma semana. Vamos fazer uma semana. Começou, vamos fazer 3 dias? Vamos fazer 3 dias. Não, mas a gente podia fazer uma semana. Então vamos fazer uma semana. A gente podia ter 3 pessoas por dia, de 3 pessoas foram para 5. E nisso a gente começou a gravar. E sempre fomos apenas eu e o Thiago. Quem cria, quem faz, quem edita, quem bota no ar, somos eu e o Thiago. Ninguém mais. Então, a gente tem muito propriedade disso para falar que a gente queria tornar aquilo com a nossa cara. Porque nós queríamos que as pessoas tivessem se sentissem abraçadas pelo conteúdo, de certa forma. Então, a gente fez a primeira edição, teve 2.500 inscritos, foram 25 palestras. A gente editou, eu comecei a descobrir muitas coisas, eu não sabia fazer, eu ia lá e descobria. Ele também, a gente não sabia, ia lá e descobria. Gravar com o Nicola ano passado foi sensacional. Esse ano a gente já pegou a prática, mas a primeira vez que gravaram com alguém na Itália e com fuso horário, era 7 horas da manhã, a gente estava no escritório para fazer essa gravação, foi sensacional. E a gente foi pegando gosto por isso. E era muito legal receber os feedbacks depois, das pessoas dizendo, eu sempre quis participar de um evento, eu sempre quis fazer parte disso, e nunca imaginei que nós teríamos oportunidade de participar de algo assim. Quando eu tive um inscrito do Acre, cara, eu falei, cara, que genial, eu alcancei todos os estados brasileiros. Eu alcancei todos os estados brasileiros. O Comics Digital Talk foi para o Brasil inteiro. Então, era óbvio que eu ia falar assim, cara, esse evento vai crescer. E aí a gente começou a pensar, acabou o Comics Digital Talk do ano passado, a gente começou a pensar como ia ser esse ano. Então, a gente já tinha definido tudo, a gente começou com um esquenta Comics Digital Talk, porque o pessoal queria conteúdo mensal, porque sentia falta. Veio a pandemia, muitos outros começaram a produzir conteúdo, e isso foi genial. Porque quer dizer que a gente começou a mudar o mercado de uma maneira impressionante. Todo mundo começou a ter acesso de muito conteúdo de qualidade e muitas pessoas que produzem conteúdo de qualidade constante. Então, é sensacional. É uma realização você ligar o LinkedIn e ver aquela penca de live e a gente pensar que um ano atrás isso não tinha. E a gente veio falar, cara, que legal, que 10, que tá todo mundo podendo compartilhar. O mercado de comércio exterior de hoje é 10 vezes mais capacitado do que um ano atrás, porque tem conteúdo livre. E aí, esse ano não ia poder ser diferente. Só que esse ano a gente falou assim, vamos fazer mais? Aí eu olhei pro Thiago com a mesma cara. Vamos.
Então, nós vamos esse ano ter 35 painéis, 5 ao vivo, mentorias diárias. Uhum. Então, vai ter sorteios, vai ter certificado. Muita gente pediu isso pra gente no ano passado. Então, vai ter muita coisa. Muita coisa. Mas é inspirador. É aquela coisa que a gente não dorme, mas não dorme feliz, sabe? É o processo do Como é que o Digital Talk. Quando eu criei o canal, há um bom tempinho atrás, eu sempre falo isso. Eu coloquei um celular na cara e comecei a falar. E hoje eu tenho o prazer de dizer que eu cheguei a 700 inscritos e deve ir para mais. Por que que eu Com falo isso? certeza. Não pelo fato de, não, vou ganhar dinheiro. Não é a questão de ganhar dinheiro. Não estou interessado. Mas é a questão de quantas pessoas eu estou atingindo trazendo conteúdo de qualidade. Gente, quando a gente é criador de conteúdo, no caso eu, a Sara, o Thiago, a Roberta, outras pessoas que têm os canais em YouTube, tem vocês com o CDT, o Summit, etc., a gente precisa estudar e Exato. estudar muito. Muitas coisas eu aprendi com a vida, mas a gente precisa estudar muito. Por quê? Porque se eu cometo um erro, quantas pessoas eu não atingi cometendo esse erro? Quantas pessoas eu não falei bobagem que vai acreditar naquilo? Então, nós somos formadores de ideias, além disso. Então, quando Exato. você tem um CDT, um Summit, ou você tem o seu Nicola, que eu. Puta, seu Nicola passa na rua eu sendo tapete vermelho para ele, certeza. Você tem uma Roberta, você tem pessoas que produzem conteúdo, que escrevem com qualidade, que fazem vídeos com qualidade. Gente, a gente precisa estudar muito. Então, assim, a sua ideia do CDT e depois do Summit, que eu acho incrível, ela é. Eu não vejo como aquela ideia finita, que não começou, teve um começo, meio e fim. Não, ela é uma ideia que teve um começo, vai ter um meio, sei lá quando, e um final, não Ai, sei. Porque o que eu falo, o canal Comex Fácil, falando mais uma vez, ele é apresentado por mim. Mas Uhum. nada impede de outra pessoa daqui a um tempo começar a apresentar junto comigo, ou comprar ideia, não sei, ou fazer uma parceria comigo. O CDT é você e o Thiago. Mas nada impede de uma outra pessoa começar a escrever, uma outra pessoa começar a comprar essa ideia. Então, quando a gente fala em conteúdo, não é nada voltado a pessoas, e sim a qualidade de Exato. informação. E é importante até destacar a forma que eu tô falando, assim, falo emocionada referente a essa produção de conteúdo. Sim, existiam blogs, existiam pessoas que produziam conteúdo antes de existir o primeiro Comex Digital Talk. Tanto é que essas pessoas que nos inspiraram a fazer algo maior. Mas existem referências de mercado, pessoas que são referências em conteúdo em educação, que estão nessa leva nesse início, são os primórdios do conteúdo online de comércio exterior. E essas pessoas, quando você encontra essas pessoas que seguem um padrão ético, e é importante falar disso, porque conteúdo, quando a gente produz conteúdo muito bom, você vai ser copiado. Tanto escrito, quanto e-books. Existem pessoas que copiam. Isso vai acontecer. Só que existem pessoas que se esforçam muito, como você falou, que precisam pesquisar. Eu posso dizer vários canais, várias pessoas que eu sou fã, que eu gosto de acompanhar. Tanto o Jonas, eu sei que o Carlos Araújo é outro que, nossa, produz muito conteúdo. O Milton Gatto, ele tem muito conteúdo. Tem muitas coisas. A Roberta, o Hub, Mulheres do Comex, eles fazem live sempre. Então, são fontes confiáveis. Assim como a gente está numa época de fake news, eu peço para quem ouvir, quem busca conteúdo, buscar fontes confiáveis de conteúdo. Porque quando a gente pega um conteúdo que é plagiado, dificilmente esse conteúdo vai ser ensinado da forma correta. Então, é uma coisa que eu dou um ponto aqui, abre parênteses, porque é normal. Não é só no mercado de comércio exterior, isso acontece em todos os mercados.
Muitas pessoas não sabem, mas eu já trabalhei com jornalismo. No início da minha carreira eu era jornalista e trabalhava com uma rádio de futebol. E nessa rádio era impressionante. Tinha um programa de rádio das 2 horas da manhã, 7 horas da manhã, falando 5 horas seguidas sobre futebol. Isso lá no Rio Grande do Sul. E tinha conteúdo que era copiado. Isso acontecia com os meus colegas. Então, se você é muito bom, você vai ser copiado. Mas unam-se e consumam conteúdos de qualidade de pessoas como o Thiago, como nossa, a Solange terminou agora há pouco uma live excelente também. Consumam conteúdos de pessoas que se dedicam. E vocês vão sentir a diferença. É importante destacar isso. Eu assino embaixo, eu acho que quando a gente fala sobre conteúdo, a gente tem que ter conteúdo cada vez melhor. Então, que nem você fala, eu dou o exemplo do Summit. Primeiro Summit, vocês tiveram uma ideia, colocaram pessoas para palestrar. Hoje vai ter o Summit, o segundo, vai ter mais gente para palestrar, gente de qualidade tão boa, ou é que eu não falo que qualidade é boa ou melhor, porque informação não se mede, mas você vai ter outras cabeças pensando. É um aprofundamento maior de certos temas. Novembro vai ser um mês ótimo para quem quer eventos, vai ser muito bom. Tem vários eventos acontecendo. Sim. Tanto o evento da Intermodal também vai acontecer agora em outubro, se não me engano, no iniciozinho. Então, muitos eventos digitais acontecendo, gratuitos, tem que aproveitar. E é exatamente esse aprofundamento, essa qualidade que faz a diferença. Exato. Sari, me fala uma coisa, mudando de assunto, mas nem tanto. Vale a pena ainda entrar na área? O que você acha? Nossa, demais. Demais. Tanto se eu for falar da área de comércio exterior, quanto da área de produção de conteúdo para comércio exterior. Porque é uma área que tem espaço, que tem parcerias, pessoas muito boas interessadas em parceiros. Comércio exterior, eu vejo toda hora vaga. E eu vejo muita gente buscando a oportunidade. Significa que elas vão conseguir. Mas quando se unem para conseguir, é mais legal ainda. Então, tem oportunidades de criar essa unidade, essa força, movimentar o mercado. Uma coisa que me chamou muita atenção, é uma coisa triste que eu vou comentar agora, mas para vocês terem uma ideia do quanto ainda a gente tem para trilhar. Esses dias eu fui procurar no Google, porque eu faço pesquisas de palavras-chave, todo o conteúdo que eu faço é com base em pesquisas, né? Então, eu fui fazer algumas pesquisas e pesquisei o termo mulheres líderes no Comex. E abriu no Google Imagens. A primeira imagem, uma menina, aquelas imagens pagas, né? O logo do Mulheres do Comex, a Monique, e umas fotos depois da Roberta. E eu não vi mais nada. Eram só fotos, aquelas fotos compradas. E algumas fotos de eventos de 2018, 2017. Não tinha referência. Se eu pergunto qual é a sua principal referência hoje, seu top 5 de pessoas do comércio exterior, a gente tem referências dentro das nossas bolhas, mas a gente não tem referências unânimes. Isso significa que o mercado tem muito a crescer. Tem muito espaço. Isso significa que a gente precisa de pessoas que queiram vir e se tornar referência. E a partir do momento que isso acontecer, que você colocar no Google um determinado termo e ver pessoas de comércio exterior e entender que essas pessoas estão lá porque é o que move a economia do país. Eu fico indignada com isso, mas é o que move. Quando isso acontecer, aí a gente está indo por um caminho certo. Agora está na fase de construção de referências. E quando isso passar, meu filhote, quem ficou é ladeira acima, é o foguetinho, que nem diz o Rafa da nossa equipe. Vai o foguetinho.
Eu acho que assim, concordo com você, mas eu acho que muita coisa, isso fazendo uma crítica ao nosso governo, e não só o governo atual, mas os anteriores e os próximos. Eu não consigo entender um país que não tem um Ministério do Comércio Exterior. Porque a parte de comércio exterior está junto com o Ministério da Economia, que está junto com. Então, assim, ele não tem algo específico. Por que eu te falo isso? Eu nunca me esqueço quando eu fui fazer vestibular e eu fui bater na porta da USP. Eu sempre tive três faculdades que eu quis fazer: USP, Mackenzie e a GV. Eu falei, não, preciso entrar numa dessas três. Quando eu bati na porta da USP, eu não vi curso de comércio exterior, eu só vi relações internacionais. E até hoje é só relações internacionais. Então, assim, eu acho que estruturalmente aqui no país falta ter uma divisão maior para comércio exterior e separar esse negócio de relações internacionais e comércio exterior. São áreas que andam juntas, mas são áreas que podem segregar separadas. Então, assim, Uhum. eu acho que estruturalmente, tudo bem, o comércio exterior recomeçou na era Collor. A única coisa que esse presidente fez de bom foi ter aberto os portos, sinceramente. Eu era moleque, mas eu lembro. A única coisa que eu lembro de bom foi isso. E de lá para cá muita coisa mudou, de fato, mas não temos um Ministério do Comércio Exterior, alguém que cuide pura e simplesmente disso. Está vinculado ao Ministério da Economia, que está vinculado ao SESEX, que... Gente, não. E é que nem você falou, né, Sari? Move a economia do país. Se o dólar sobe, as exportações disparam, porque a gente vai ter mais coisa para vender e mais dólar para trazer. Pura e simplesmente. Se o dólar cai, a gente vai trazer mais coisa e trazer mais tecnologia, digamos assim, trazer mais Uhum. produto. Então, é uma faca de dois gumes, digamos assim, tanto Assim. no mais quanto no menos. Então, é o que eu falo, falta estruturação, não sei se é essa a palavra, mas falta um, um estopim, alguma coisa Sim. para dar um start, né, em tudo Um isso. exemplo muito prático disso é que a gente sabe que a formação de comércio exterior hoje a gente ou encontra em faculdades particulares ou a gente encontra como um tecnólogo muito em FATECs e faculdades desse modo. Lá, a gente visualiza uma introdução que não prepara tanto a pessoa para o mercado de trabalho, um ensino, de certa forma, um pouco obsoleto. Não estou generalizando. Uma prova disso em números. Um terço hoje das empresas de comércio exterior que abrem no país são abertas por pessoas que não são da área de comércio exterior. Isso não é por acaso, é porque ensinam um burocrático, mas não ensinam questões ligadas ao empreendedorismo, ao crescimento profissional. Marketing é um detalhezinho, mas faz diferença. Então, hoje, como, por exemplo, você vai numa faculdade de engenharia e você vê matérias ligadas à inovação. Por que isso não tem em comércio exterior? Você vai numa faculdade de biologia, existe empreendedorismo. Por que que isso não tem em comércio exterior? Então, é uma consequência da forma com que a gente lida com o conteúdo. A gente cria máquinas de processos burocráticos. E para sair desse universo, a gente tem que abrir a caixa, abrir a cabeça, e isso precisa das instituições de ensino. Mas como a gente não tem isso de maneira rotineira, não é a maioria, não é todo mundo, mas não é a maioria, cabe às empresas que possuem esse perfil ajudar nesse processo de abertura de mente, de busca por, por conteúdos que não são rotineiros. Eu tive, foi muito engraçado, aconteceu de eu participar de uma live para comércio exterior, quando terminou a live,
Eu recebi um monte de mensagem, eu deixei meu contato, eu recebi um monte de mensagem de pessoas me pedindo dicas sobre coisas muito simples. Eu fiquei muito feliz em dar dicas e, pessoal, sempre que vocês quiserem, me pergunta, me chama no LinkedIn, pode me chamar que eu vou responder. Mas eu pensei, poxa vida, por que que essas pessoas não tiveram acesso a essa informação? E aí eu perguntei pro meu marido, né? Meu guia, minha bola de cristal é meu marido. Eu cheguei pro meu marido e perguntei, amor, por que que isso é diferente? E ele falou, vida, eu só sei dessas coisas porque eu casei contigo. Aí eu, tá, entendi. Então, é uma questão ligada à educação básica. A gente agora vai começar, e não falo só de comércio exterior, eu tô falando de outros setores também. A gente está falando de uma educação básica que trabalha com. Agora que introduziu a educação financeira, algumas pessoas, algumas escolas introduziram isso. Então, falta pra gente conteúdo. Falta pra gente acreditar na nossa capacidade. Você pode continuar fazendo comércio exterior exatamente como você faz, mas você pode fazer assim e um pouco mais. Você pode abrir uma empresa, você pode pensar como empresário, você pode pensar com pensamento de dono, você pode pensar em como o teu cliente vai interpretar tudo que você faz nas redes sociais e a apresentação que você manda. Você pode pensar em capricho. A cultura do capricho, eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, mas meu chefe não curte isso. Gente, uma apresentação comercial capricha. Erros de português, o visual, não põe um monte de cor, a pessoa tem que ficar legível. São detalhezinhos que envolvem publicidade e marketing, mas que fazem toda a diferença. Bom gosto, né? Eu falo que é a cultura do capricho por causa disso. Então, precisa de educação, mas enquanto a educação não vem, a gente vai ter que explorar a Mata Atlântica. E é aquela coisa que as meninas sempre falam lá no grupo, a gente está numa época aqui começando, onde tudo é mato e boa vontade. Então, explorar isso para poder trazer essa mudança de visão e todo mundo ser um pouquinho mais empreendedor. Já vai fazer uma diferença enorme. Eu vou dar dois exemplos. Um, quando eu fui embora do país, eu cheguei na Itália e não tinha emprego de jeito nenhum. Eu era um brasileiro que estava morando na Itália procurando cidadania. E aí eu falei, o que que eu fiz a minha vida toda? Eu trabalhei com Comex. Puta. Então por que não oferecer o produto daqui para empresas no Brasil? Eu criei uma empresa. Ai, que E legal. aí eu vivi disso, porque lá não tem emprego tal, e não tem emprego para eles, imagina para mim. E eu vivi disso por 2 anos. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, putz, eu vou manter essa ideia, né? Então, ao invés do dono da loja, etc., contratar um CLT para fazer todo aquele processo e ter que pagar uma vez e meia, 2 vezes mais, porque é um CLT e tal, me contrata e me paga por projeto. Eu bati em muita empresa, muita empresa. Uhum. O que eu tomei de não foi um absurdo. E eu não me cabe na cabeça a empresa que faz uma, duas, três importações por ano ter um CLT. Não cabe na minha cabeça. Porque o cara ele vai gastar pelo menos o triplo para o cara fazer a importação. Então, tô aqui, né? E aí eu vinha com essa ideia e eu vi que não rola, porque as pessoas têm medo. O empresário mais velho, ele fala, não, mas peraí, quem me garante que você não vai abrir as informações da minha empresa para outro? N coisas. Então falta essa parte do empreendedorismo, dessa parte de abrir a cabeça. Você tem toda a razão. Uhum. E uma outra questão, eu sempre falo isso. O Thiago teve aqui comigo um tempo atrás, fazendo papo também, e ele falou um dado interessante. Ele falou: as mulheres dominam o comércio exterior. Eu concordo com ele, mas eu acho que faltam mais mulheres no comércio exterior. Por quê? Nós homens, a gente é tiro e porrada, tiro e porrada. Então vem a informação e porrada, segue em frente. A mulher ela é mais delicada, não no sentido, ai, mulher é mais delicada, não pode. Ela é mais analítica. Exatamente. E falta isso.
Isso é uma questão genética, inclusive. As Sim. pessoas, recentemente foi divulgada uma pesquisa que a mulher ela tem uma quantidade de sensorial Uhum. superior ao masculino quanto a abordagem. Se a gente fala que mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, não é Sim. porque o homem é incapaz, é uma questão genética mesmo. Uhum. E sabe, eu entendo o que tu comenta, porque assim, como provavelmente o Thiago já comentou isso, a gente fala muito, foi uma pesquisa feita pela Monique, do grupo do Mulheres do Comex, Uhum. é uma pesquisa que ela fez e que esse ano ela vai fazer a segunda versão, inclusive, é que 57% do mercado de comércio exterior é formado por mulheres, a Uhum. maioria. Só que apenas 13% delas são líderes. Exatamente. Então, tá aí o gap que você comentou. Nossa, parece que tem muita mulher, mas parece que tem pouca mulher. É por causa disso. É porque elas não sobem a liderança. E isso tem a ver com muitos fatores. Uhum. Se você quiser entender mais a respeito do assunto que está nos ouvindo, segue o pessoal do Hub Mulheres do Comex, que a gente fala muito sobre isso. Mas o principal deles é a cultura. É. A gente está culturalmente habituado a não dar essa oportunidade. Não é nem intencional, a gente simplesmente não valoriza. E assim, inteligência, gente, isso fique muito bem claro. Inteligência é muito além de sexo. Inteligência e vontade. Porque, que nem eu falo, não adianta nada nascerem 10 Stephen Hawkings e o cara ser um encostado. Ele vai ser inteligente, mas ele vai ser encostado. É Mas, atitude, né? é exato. Então, você pode ser homem, mulher, enfim. Mas se você não tiver a gana de falar, puta, não, peraí, eu sei, mas eu posso aprender mais, eu tenho como aprender mais, eu posso ir em frente, você vai ralar pra caceta, mas você vai aprender. Agora, isso é independentemente de gênero. E eu Sim. acho que essa cultura de só o homem pode ser o chefe, só o homem. Desculpa, eu sou noivo. E a minha noiva, eu me orgulho muito dela quando que ela. Eu perdi o emprego um tempo atrás e ela segurou a onda. E eu falo, a minha noiva ganha mais do que eu e eu bato palma para isso. A minha noiva ela é engenheira civil, eu bato palma para isso. E Legal. quando eu falo que os empregos de comércio exterior pagam relativamente pouco, ela desacredita. Ela fala, pô, mas você fala inglês, você tem 2 pós-graduações e o caramba 4, como paga pouco? Paga-se. É. Mas assim, o que eu falo, eu bato palma para pessoas que têm atitude e que, não, vai contra a diversidade, vai contra a maré. Então, gente, é difícil pra caramba. A gente rala e a gente toma muita porrada, como eu falei lá no início. Mas quando você passa a arrebentação, como fala um amigo meu, consegue vai, navegar num mar um pouco melhor, beleza, mas é difícil pra caramba. E, então, assim, mulherada, por favor, estudem pra caceta, ralem muito e virem nossas chefes, porque a gente tá precisando. A Homens, gente não se vai. rebaixem, não se rebaixem, não é isso. Mas estudem muito, porque se vocês tiverem uma mulher como sua chefe, puta, bata a palma para ela e agradeça. Vocês são muito mais sensoriais do que nós, vocês são muito mais sensitivas, não sei se é essa palavra, mas vocês têm muito mais sensibilidade que a gente. Então, por favor, mulherada, andiamo, vamos para frente porque a gente precisa de chefe mulher, sério. É legal ouvir isso, sempre é bom esse apoio. É um tema que é sensível, é delicado. Existem muitas coisas que a gente enfrenta como mulher no mercado de comércio exterior, e eu falo por mim, falo pelas colegas do grupo. A síndrome da impostora é uma delas. A própria mulher, às vezes, ela acha que não é tão boa quanto o homem para uma determinada vaga. O homem ele aplica uma quantidade muito maior de vagas, mesmo que ele não cumpra todos os requisitos que uma mulher. A mulher ela é mais perfeccionista Uhum. nisso. E isso é um dado científico, né? Não é um achismo meu. Você pode procurar lá no YouTube, Uhum. Síndrome da Impostora, vocês vão encontrar todas as informações. Então,
para mudar isso, é necessário mudar a cultura de menosprezar a capacidade do ser humano de várias formas. Porque é mulher, porque vem de um bairro mais simples, porque se formou numa faculdade diferente, porque é bolsista, porque pega CPTM, você vem aqui de São Paulo. Não importa o que vem por trás da pessoa, se é LGBT, não importa. O que importa é o que ela tem por dentro. E o perfil, o comportamento é o mais importante. Técnica você ensina. Então, a mulher que tem perfil e comportamento, ela merece, precisa de oportunidades. E sim, gente, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas é só conseguir, merecer e pronto, acabou. Para pensar comigo. Se você passa milênios sendo dona de casa e aí você começa a trabalhar, você acha que o universo, a cultura em si, vai achar normal colocar oportunidades iguais? Não! A gente começou atrás, a corrida começou muito antes. O homem está habituado a trabalhar muito mais tempo que a mulher dentro da história. A mesma coisa acontece com várias outras minorias que estão atrás. Então, quando a gente dá oportunidades a mais, não é porque a gente está pedindo uma coisa que não mereça. A gente só está igualando o ponto de partida dessa corrida. Então, adquirir conhecimento, minha área, marketing especificamente, adquirir conhecimento é para todos. Por isso que a gente fez o Comex Digital Talk. Porque a quantidade de mulheres que participavam de eventos era muito menor. Porque a quantidade de mulheres que poderiam sair de casa para uma viagem, porque tinham que ser responsáveis pelos filhos, porque tinham homens que não estão habituados a cuidar da família para a mulher ir participar de um evento e adquirir conhecimento, era muito maior. Então a gente tinha que fazer algo chegar até elas. Tinha que fazer algo chegar até os estados com menos condições financeiras. Eu precisava chegar nas pessoas que têm o comportamento para ajudar com a técnica. Isso a gente faz com o CDT, isso a gente faz com a tecnologia da Get, porque nosso objetivo é proporcionar tempo para que essas pessoas adquiram conhecimento. Então, tudo aquilo que é burocrático, ela põe para o lado, deixa que o software faz e absorve aquele conteúdo e ocupa aquele tempo aprendendo. Aprender não é perda de tempo. Se seu funcionário viu um webinar, ele fez as tarefas dele e está vendo um webinar naquela hora, não ache que ele não está trabalhando. Ele está se capacitando para ser ainda melhor para você. Então, em geral, equalizar e subir. Equaliza por meio de atitudes, de comportamento e de conteúdo. Incentive o seu funcionário a consumir conteúdo. Incentive ele a ler, a ver um webinar, a ter um treinamento. Se você não tem treinamentos na sua empresa, acha o jeito de ter. Porque se você não está treinando seu funcionário, daqui a um tempo seu funcionário cansa da sua empresa e pede demissão, não é culpa dele. É culpa sua por não ter feito o suficiente. Então, é necessário a gente fazer isso sim. Se a pessoa tem perfil, se ela tem comportamento, você dá esses meios, você vai ter uma pessoa pro seu lado para sempre. Se ela não tem comportamento, ela vai sair sozinha. Se ela tem comportamento e você não pegou o suficiente, ela vai para outro lugar que vai ajudar ela a crescer. Então, o mercado de comércio exterior, ele está num momento maravilhoso. Dá para aproveitar e muito tudo isso. Mas o mais importante agora é a gente ter uma cultura fixa de aprender mais, usar o nosso tempo com sabedoria, transformação digital, essa é a palavra, que transformação digital proporciona tudo isso, e evolução constante. Então, tá, a gente tá aí com leque, a faca e o queijo na mão, né? Gente, eu vou colocar aqui embaixo os dados da SAD, o LinkedIn dela. Vou colocar o CDT, por favor, entre no CDT. Inscrições abertas, pessoal, as inscrições estão abertíssimas. É só ir lá se inscrever. Eu vou colocar o Summit, a inscrição para o Summit. Eu coloquei no. E eu fiquei impressionado, Sari. Isso eu estava até para comentar com você, com o Thiago.
Eu republiquei o Summit no mesmo dia que vocês colocaram. Já se inscreveram do meu Instagram, acho que foram 5 ou 6 pessoas. Inscrito, inscrito, inscrito. Então, assim, por que que isso chama tanta atenção? Porque é gente querendo passar conteúdo. Ponto. E o conteúdo, ele sempre tem valor. É aquilo que você falou. Então, gente, eu vou colocar, falando novamente, o link do LinkedIn da Sari aqui embaixo. Adicionei ela. Vou colocar também, se você me permitir, Mulheres do Comex, o canal, aqui embaixo também. Por quê? Tem muita gente de altíssima qualidade. Eu estou para chamar a Monique para um papo aqui. Eu preciso. As agendas não estão batendo, enfim. Mas, além disso, procurem a gente. Procurem pessoas que queiram passar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Então, link da Sara aqui embaixo, link do CDT. Vocês vão ter link pra caramba, mas o mais importante, entrem em todos e se inscrevam nos canais, se inscrevam no Summit, porque cada vez mais que vocês adquirirem mais conteúdo, melhor o comércio exterior brasileiro vai ser. E qual que é a missão aqui? Não é ter 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 inscritos. Não. É melhorar o comércio exterior brasileiro, porque a gente está vendo uma necessidade muito grande de evolução. Então, você que é novo, que está entrando na área, você que está estudando para isso, seja bem-vindo, vamos estourar a bolha juntos. Você que quer modificar, seja bem-vindo, vamos estourar a bolha junto e vamos nessa, porque a gente está aqui para isso. Sari, obrigado de coração. Gente, por favor, curtam. Agora eu vou à minha parte marqueteira. Cliquem no canal, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações de vídeos que a gente posta o tempo todo. Curtam, compartilhem, comentem, por favor. Entrem em contato conosco. A gente está aqui para ajudar vocês. O canal Como é que Faço está aqui por vocês e os outros canais também. O CDT está aqui, a Get está aqui. Ixi, com Mulheres no Comex, e se eu ficar falando aqui, eu vou para 2, 3 horas de comentário. Então, obrigado de coração, Sari, e é um prazer enorme para mim conversar com gente que tem vontade, que tem esse DNA de vontade. Imagina, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui. Sei a diferença que esse tipo de ação de canal, de conteúdo tem na vida das pessoas. E é isso que eu fomento. Esse é meu objetivo. Eu sou a Sari do marketing para isso. Eu entrei no marketing comércio exterior para isso. Porque eu acredito que as pessoas podem mais. Eu vivi isso dentro da minha casa. Eu sei a diferença que isso tem de um profissional que começou de uma forma e hoje está de outra. E eu sei o impacto que isso tem na vida das pessoas. Você pode mais, você é melhor, você vai conseguir mais. E a gente está aqui para ajudar você a isso. Então, obrigada, Thiago. Estou muito feliz. Obrigada mesmo. Um último dado. Eu não sei se é verdade ou não. Sempre falam que o ser humano usa 8% do cérebro. Eu estou aqui para forçar vocês a usarem 8,5% a 9%. Então vamos nessa. Exatamente. Ele falou sobre a gente poder estourar a bolha. Pessoal, a gente está praticamente um pacote de plástico bolha aqui. Está na hora da gente aproveitar. Exatamente. Vamos quebrar essa bolha, vamos estourar, que nem eu falava antigamente, a casca do ovo da parte de dentro. Vamos quebrar essa e vamos para a vida. A gente está precisando disso. Obrigado, Sari. Gente, por favor, estão à disposição de vocês. Obrigadão. Tchau, Sari, brigadão. Tchau, tchau.